da empresa ela surgiu de quando eu trabalhava numa outra empresa de comunicação visual e eles segmentaram o produto neles e abriu uma oportunidade de mercado para gente. Então isso daí foi a oportunidade da gente abrir a outra arte e ganhar mercado, porque a gente tinha condições de atender aquele tipo de cliente e a gente investiu nisso daí. A empresa agora, dia 13 de junho, ela faz 6 anos. O que mudou de quando a gente abriu até hoje foi a transformação da empresa de pirô de impressão para fábrica de comunicação visual. Então hoje a gente atende uma pequena parte da linha de varejo, mas o foco da empresa mesmo é o ramo corporativo. Hoje a nossa empresa ela não terceiriza nenhum tipo de mão de obra, né? Então hoje nós temos desde a parte de criação, layout, execução, nós temos a parte de construir os projetos de acordo com o que os nossos equipamentos oferecem, né? O produto que a gente oferece hoje é de extrema qualidade. Então, desde a mão de obra prestada ao produto, então ele é de extrema qualidade. Por quê? A gente já tem um tempo no mercado, então a gente já não tem mais dúvida do que tipo de produto que a gente vai trabalhar. E é o que a gente emprega dentro da nossa fábrica hoje. Pode ser desde a marca do ACN que a gente trabalha, a marca do adesivo de impressão, a tinta que a nossa impressora usa e a parte de ferramentaria. Então a gente já sabe com que tipo a gente vai trabalhar aqui dentro. A gente ganhou um status, né, por indicação, pela qualidade do serviço que a gente entrega, né? E se for buscar qualquer referência de mercado, a gente é indicado. Então, você pegar um cliente, pode ser um cliente local, e ele buscar alguma referência, mesmo que dentro da cidade, se você for pegar hoje, a gente não tem sinistro, não tem uma ação de reclamação direta. Mesmo que tivesse alguma situação que o cliente fala, puxa, poderia melhorar aquilo ali, é feito na hora. Então a gente não vai entregar a obra e o cliente fala, mas eu não gostei disso. Não, você não gostou, se você quer de que jeito, de que forma? A gente vai e muda para ficar o mais próximo possível do que ele imaginou. Entendeu? Então, isso daí é um ganho que a gente tem. Entender a necessidade do cliente sem precisar isso daí espalhar por vários departamentos, por vários setores, né? Então a gente otimiza isso daí também. Fica rápido, o cliente gosta disso. Então, quando eu comecei, eu não entendia da forma que eu entendo hoje. Então a gente foi ganhando experiência de uma forma diferente, porque de empregado a gente teve que ter a visão de patrão, só que a gente teve que ter a visão de mercado. Isso daí fez a gente crescer, fez a gente evoluir. Eu abri a minha empresa, eu tinha R$4.000. Eu comprei uma maquininha de recorde, acreditando que o meu mercado ia ser aquilo ali. Então, em 6 anos, o que a gente colocou de investimento dentro da empresa, às vezes quem não entende pode achar que é pouco, né? Mas a gente já investiu muito e a gente já se capacitou dentro desse nosso investimento. Então, o que a gente tem hoje de capacidade de produzir, entregar e de existir é muito maior do que aquilo que eu imaginei que fosse.
Vivacon Tecnologia Contábil é sua parceira especializada em soluções contábeis e fiscais no mundo digital. Com uma equipe altamente qualificada e focada na excelência, oferecemos serviços contábeis inovadores e eficientes, personalizados para atender às necessidades de cada cliente. Somos líderes no ramo de contabilidade digital, operando em todo o estado de São Paulo. Nosso compromisso é fornecer atendimento rápido e eficiente, utilizando tecnologias de ponta para garantir precisão e agilidade em cada processo. Oferecemos uma ampla gama de serviços contábeis, incluindo contabilidade em geral, consultoria fiscal, escrituração digital, relatórios gerenciais e recuperação tributária. Nosso maior diferencial é o atendimento personalizado digital com suporte ágil e direto. Descubra como podemos revolucionar a gestão contábil e fiscal da sua empresa. Visite nosso site ou envie uma mensagem. Estamos prontos para oferecer inovação, eficiência e satisfação garantida. Aí, tio, eu sou o tio Petisco e esse aqui é o Luca, o papagaio do Congo. Ele é super lindão desse jeito aqui, super carinhoso e ele é uma ave exótica. Então, o que é uma ave exótica? A ave exótica são todas as aves que não são da nossa fauna. Então, todos os animais exóticos não são só diferentes, é que não é da nossa fauna brasileira. O que é brasileiro é silvestre. E lá no Congo, ele vai ser um silvestre e aqui o nosso papagaio verdadeiro, se levado para lá, aí vai ser um exótico. Fez sentido isso? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Para quê? Para a gente entender que quando a gente pega um animal exótico e traz para cá, a gente tem uma responsabilidade dobrada, porque a gente tem o risco invasor em algumas espécies. Não são todas, mas existe. Então quando você tem um pet desse, você não pode simplesmente soltá-lo na natureza se um dia você não puder mais cuidar, ou se você estiver sem condição, ou se você tiver algum problema, ou até se ele fugir. Não é simples assim, né? Ele fugiu, mas ele vai se virar na natureza. Primeira coisa, a natureza é cruel, ela não é tão bonita como a gente vê e contempla. A gente contempla a natureza com sabedoria, com aquele pôr do sol lindo, porque pra gente não tem predador. Então a gente tá no topo da cadeia, então a gente olha lá de cima, só vê o pôr do sol, coisa linda. As aves, as presas, os animais no dia a dia, na verdade, tem que lutar pela comida, tem que fugir do predador, tem que estar 100% ligado o tempo todo. E isso é importante a gente entender para a gente contemplar a natureza, mas com sabedoria. Mas enfim, a gente está falando aqui sobre a questão de animais exóticos e silvestres e a importância da gente treinar. Não é porque é um exótico, tem mais facilidade de você ter um exótico, de você conseguir comprar, até a questão de custo é menor, pelo incrível que pareça, né? Porque deveria ser o contrário. Mas enfim, o Brasil tem o custo Brasil próprio, então é diferente as coisas aqui. Mas vamos lá. Bom, a gente está acostumado com isso, a gente brasileiro não desiste nunca, mas o importante é a gente entender que quando a gente tem esse animal exótico, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Aconteceu um caso esses dias aqui no seu treinamento, eu consegui pegar na câmera de segurança nossa aqui, o Yuri formando uma quadrilha com o senhor Luca, com esse papagaio do Congo aqui. Esse carinha foi lá, abriu o viveiro do Yuri e o Yuri saiu. O Yuri está em treinamento, ele já tem a asa inteira, ele não faz voo livre com um esplendor da bazinga ali, com a segurança que eu tenho da bazinga ainda. Ele tem alguns níveis de restrição e faz o treinamento. O que acontece? Se o Yuri não tivesse esse treinamento, eu não iria conseguir recuperá-lo. Ele iria fugir ou se perder e virar janta, porque um Lores não iria sobreviver aqui no Brasil. Simplesmente ia virar janta. Não tem outra possibilidade para ele. O voo dele, até parece... a tia Rô veio aqui, brincou, né? É escandaloso. Ele ia virar janta até o fim do dia. Então, precisa ter um cuidado muito maior. Eu preciso ter um manejo. E é isso que eu quero falar para vocês. Quando você tem um pet desse, não adianta você aparar as penas e você falar, eu vou ter a mesma qualidade de vida. Não vai. A gente não corta as pernas de uma criança porque ela dá trabalho e está correndo. Então não indico aparar as penas. Ah, tio, mas você tem a pérola com a pena parada. O Luca tem as penas aparadas. Na verdade, eles já vieram com as penas aparadas por problemas que eles já tiveram antes.
E quanto mais cedo eu conseguir restabelecer eles e voltar com as penas e ter esse esplendor todo e dar essa mobilidade para eles, melhor vai ser. O Baluzinho, ele ficou mais de 5 anos comigo até começar a fazer os primeiros voos. É demorado, ele teve uma vida 10, 15 anos sem voar, sem musculatura, sem saber que ele poderia voar. Aprendeu desde pequeno que ele era um pinguim. Então não é simples assim que começam a voar, tá? Ou às vezes até algumas aves não voam bem e não ficam legal, porque não aprenderam a voar. É igual você tentar pegar uma criança, deixar a vida toda em cima de uma cama, com 40, 50 anos, você fala assim, agora você vai começar a andar. Ela não vai andar do mesmo jeito, ela vai ter problema de mobilidade. Então a gente precisa respeitar sem julgar. Porque normalmente o pessoal fala, já tá casado essa parada, tá falando ao contrário do que tá fazendo. Não, eu preciso olhar para o indivíduo, eu preciso olhar para a família. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é que você precisa ter um manejo, treinar e educar o seu pet, criar um vínculo com ele, trabalhar de uma maneira que faça sentido para a cabeça dele. E você ter essa rede de apoio numa hora que aconteça alguma coisa. Então, se você tem uma ave com uma asa inteira e ela aconteceu um acidente, alguém esqueceu uma porta, uma janela aberta, como você vai fazer? Como você vai recuperar esse animal? Como você vai conseguir ter esse animal de volta para você poder dar uma qualidade de vida para ele e poder conseguir prosseguir com a sua vida? Porque de duas uma, ou ele vai morrer ou ele vai ser invasor. É isso. Se você fala do Loris Molucanus, ele vai morrer. Se fosse um ringneck, ele iria invadir. E qual o problema dele invadir, tio? Tudo bem, uma ave bonita, não é bom ter no Brasil também? O problema é que ele é muito mais voraz, ele vai competir com as espécies nativas e você vai matar as espécies nativas. Vai sumir as nativas, porque ele vai concorrer com elas, vai comer muito mais do que elas, vai predar, vai inclusive brigar com as nativas e vai acabar com a nossa fauna. O ringneck, por exemplo, que eu citei, já aconteceu em outros 3 países que não tinha essa espécie e agora é uma espécie invasora e acaba com outras espécies. A gente vê isso com o javali sendo muito mais voraz, muito mais agressivo, virando uma praga. É isso mesmo, tio. Vira praga. E daí vou ter problema. Por quê? Ele não tem um predador natural. A natureza é sábia, né? Apesar dela ser cruel, ela põe numa balança. Não tem segunda chance, mas é uma balança. Tá todo mundo ali, vence o mais forte. E o mais forte no Brasil seria o javali. A corn snake é outro animal que foi proibido aqui agora, porque ele reproduz muito fácil. O pessoal tinha como pet um pet excelente, é um pet muito legal, muito legal. Só qual o problema? As pessoas pegavam no impulso, acabavam enjoando ou acabava não fazendo o terrário adequado, porque acontece. Eu mostrei esses dias no Instagram, minha jiboia entrou atrás do background do meu terrário. Eu fiquei desesperado procurando ali, falei, não tem saída, como que é possível que meu terrário tem 2 camadas de proteção de tampa e tudo mais, e vai. Consegui tirar o adesivo de trás ali, ela tinha entrado atrás do background, dentro do terrário, ela não saiu do terrário, mas ela estava ali procurando qualquer brecha para ela sair. Por que ela tá querendo sair, tio? Porque ela tá querendo, não gosta da sua vida ali? Porque você tá fazendo o manejo errado? Não, porque ela viu uma toquinha, ela viu um buraquinho, porque na etologia para ela procura um lugar quentinho, úmido, abafadinho. Mas o terrário não tinha isso? Tinha, mas ela queria um lugar mais apertado ainda, e ela foi para esse local mais apertado e fez o ninho para ela ali. Ela procura esse local. E às vezes essas pessoas não conhecem da etologia do animal e julgam, né, que o animal tá querendo ir embora porque não gostou da vida dela, ou então
não, porque aquilo é crueldade, aquele local muito pequeno, como aconteceu do transporte da jiboia, que a gente fez um vídeo falando sobre isso, daquele saquinho, né, que ela tava no saquinho. E aqui a gente consegue mostrar com esse tipo de vídeo, né, mostrar essa realidade de como ela prefere realmente esse tipo de local. Ela prefere, ela procura sozinha esse local. Inclusive, ela nem tentou sair pela tampa, ela tentou procurar um lugar para ela se esfiar mais ainda dentro do terrário. Ela não foi para cima, ela foi para baixo, entrando. O terrário virou o mundo dela ali. E isso é muito importante. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Yuri, que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho um amor, um carinho por ele, eu preciso dedicar o meu tempo para dar uma qualidade de vida para ele, treinar com ele, para poder socorrer ele no momento de necessidade. Então aprenda sobre o seu pet, entenda a cabeça do seu pet. Eu tenho um curso digital, tiopetisco.com.br, que eu ensino tudo como funciona a cabeça da sua ave. É um vídeo incrível, é um curso incrível com mais 6 horas de gravação de conteúdo, ensinando para você entender a cabeça da sua ave. E ainda de quebra tem um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo para quem é aluno, para tirar dúvida, mandar vídeo e a gente bater um papo. E se você ficou com alguma dúvida ou se você tem uma insegurança de como a sua ave está fazendo, será que é aquilo, será que é X ou Y, né? Tô com dúvida de qual é esse comportamento, o que ela está querendo com esse comportamento, eu vou estar lá para te ajudar. E também, dia 26 de outubro vai rolar um curso na Silvestres do Brasil, tio tia, com vagas presenciais e vagas online. E a vaga presencial, tio tia, é limitada. Então corre, clica no link na descrição do vídeo, corre lá nas nossas redes sociais, entra lá, Tio Petisco, tem link pra gente aprender sobre esse curso e você realmente entender o que eu tô te falando e você poder treinar a sua ave. Então é importante a gente ter essa comunicação. Se dedique, cuide do seu pet. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Não é uma ideologia de falar, Silvestre não é pet. É pet. Aves são pets. E você, querendo ou não, a gente precisa cuidar delas. Então a gente precisa dar o melhor nosso. Então cuide, alimentação, treino, manejo e tenha a vivência e a experiência de ter um petzinho assim, ó, como o Luca. Incrível. Inclusive é um animal exótico que foi me doado. A pessoa não podia ter mais ele. A vida mudou, teve uma situação diferente, diversa e acontece. E ao invés dele soltar na natureza, ele fez uma doação. E o Luca tá aqui curtindo a vida dele aqui, um vínculo absurdo, olha isso. Ele é demais. E isso aqui, ó, paixão à primeira vista, viu? Luquinha aqui, ó, falar pra você. Ó, Luca, vem cá, dá o pé de papai. Dá uma olhada, gente. Vocês acham que dá o pé, filho? Ele quer carinho. Vocês acham que um papagaio desse, se vergonha, que eu adotei com 2 anos, qualidade de vida dele, é isso. Você precisa o quê? Entender a cabeça do seu pet, trabalhar com ele. Então, entra no nosso link aqui, ó, tiopetisco.com.br para você entender. E se você tem um animal exótico, sua atenção deve ser redobrada. Porque além de você cuidar da sua ave, você tem que cuidar das aves que estão na natureza. Porque se a sua ave se perder, ela vai prejudicar outras aves. Então, cuidado. Valeu? Perte petisco! Luca! Você tem dificuldade para limpar o seu porcelanato? Eu sei que as pessoas usam vários produtos para limpar o porcelanato, principalmente o acetinado. E muitas das vezes acaba usando um produto inadequado, chegando a manchar o porcelanato. E usa um para o porcelanato, ou vários, aí usa outro para a cozinha, outro para o banheiro. Saibam uma coisa que vocês vão ficar surpreendidos. Vocês sabem que a Brumax é fabricante e, como tal, ela se preocupa muito em diminuir os custos dos nossos clientes com produtos eficientes, de baixo custo e um único produto podendo limpar várias áreas. Olha a novidade, o limpador porcelanato, muitas pessoas não sabem, mas ele pode limpar e é muito eficiente para o seu porcelanato, mas você pode limpar banheiro, cozinha, área de churrasqueira, parede, mesa, ou seja, pode limpar praticamente tudo dentro da sua casa ou dentro do seu estabelecimento comercial. Então, com um único produto, você diminui despesa, desperdício e aqui na Brumax você é muito bem atendido por profissionais altamente qualificados para bem lhe orientar
como utilizar o acessório correto para que você não jogue seu dinheiro pelo ralo. Venha e seja surpreendido positivamente pela Brumax. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Carla Colognesi, que é advogada especialista em assuntos regulatórios e também proprietária da Regularize. E vai trazer assuntos muito interessantes. Carla, tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tudo certo. Carla, começa contando pra gente um pouquinho como que surgiu a história da Regularize. Na verdade, eu trabalhei na Polícia Federal durante muitos anos e lá eu já trabalhava com produto químico controlado. E eu tive essa ideia de montar essa empresa para trabalhar inicialmente com produto químico controlado. E o tempo foi passando e aí a empresa teve necessidade de aumentar a gama da empresa. Tipo, hoje a gente faz todos os tipos de licenças. Quais são os principais serviços que vocês atendem aqui na Regularize hoje? Olha, hoje tudo que é regulatório, tá? Então, é prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, Anvisa, Ministério da Agricultura, CETESB, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, ortógrafo do DAE, a parte de auditoria interna. Então, assim, é muito serviço, é muita coisa. E quando a gente fala em assuntos regulatórios, a gente está falando de assuntos que, na realidade, não de assuntos, mas de licenças que a empresa precisa para se manter, seria isso? Na verdade, são licenças obrigatórias, tá? Todas as empresas precisam estar regularizadas para poder se manter, para poder trabalhar. Sem essas licenças, elas podem ser punidas. E cada empresa precisa de uma licença diferente. Então, eu preciso entender o tamanho da minha empresa e o que ela precisa. Seria mais ou menos nesse sentido. Na verdade, tem análise do CNAE, né? Primeira coisa, tem que fazer a análise do CNAE, verificar se o local que vai ser implantada a empresa, se ali pode ter a empresa ou não. E a partir dali, ver quais as licenças necessárias que os órgãos precisam. Carla, então você está falando que você consegue atender vários tipos de empresas hoje aqui, vários tipos de setores. Mas qual seria o maior diferencial da Regularize hoje? O diferencial da Regularize é que nós fazemos um atendimento personalíssimo. O que seria esse atendimento personalíssimo? Eu vou até a empresa, eu verifico qual é a necessidade da empresa em todos os setores. Fazemos uma análise e começamos a atuar. Então, a parte de manual de boas práticas, a parte de POP, a parte de estrutural da empresa, até a parte de economia, o que a empresa pode economizar, no que a pessoa pode economizar. É um trabalho muito diferente, é um trabalho muito legal. Diferente até mesmo de um despachante, igual você estava falando. Completamente. Despachante, você só manda a documentação, a pessoa faz, você não conhece nem a pessoa, quem que você está mandando a documentação. Você consegue, então, também mostrar para a empresa por que ela precisa estar regularizada também, né? Exatamente. Teve já algum caso de como isso, dá um exemplo de como a assessoria ela é muito importante para a empresa? O que é muito engraçado é que as empresas chegam aqui para mim pequena, muitas vezes começando, e hoje eu vejo assim, atendendo fora do país, fazendo importação, exportação. A gente cresce junto com a empresa, isso é importante. E graças a Deus, os clientes que estão com a gente estão aí com a gente há muitos anos. Quais são, então, os maiores benefícios da empresa ela ter uma assessoria regulatória? Eu acho, né? No meu ver, a empresa realmente precisa disso. Porque sozinha é muito difícil, principalmente quando você deixa na mão de funcionário. O turnover, o tempo todo está mudando o funcionário, você deixa uma coisa tão importante na mão de uma pessoa que não tem o mesmo carinho, amor e responsabilidade sobre aquela empresa. Já aconteceu com a gente aqui, eu não vou citar nomes, mas uma empresa deixou na mão de um funcionário, o funcionário saiu com raiva e apagou tudo. Tudo da empresa, tudo. A gente teve que correr atrás. Lógico, tem muita coisa que fica no sistema, mas tem muita coisa que não fica, que é interno da empresa. Então, quando você contrata uma empresa terceirizada, que vai cuidar com responsabilidade, com segurança da tua empresa, não tem como não crescer, não tem como dar errado. E outra, né, Carla? Às vezes o empresário ele acha que aquela licença, isso eu não preciso pagar isso, eu não preciso pagar. É o grande erro, né? É o grande erro, porque existe uma legislação e a legislação tem que ser cumprida. E a empresa que não é regularizada, a empresa não cresce. Não tem como, não tem como. Se você colocar a sua empresa em ordem, não tem como ela não crescer, não tem como ela não fluir. Ela vai, e assim, de experiência própria, estou há 9 anos no ramo. A empresa, quando tem tudo em ordem, a empresa cresce.
Mas é importante manter tudo em ordem, colocar a documentação em ordem, ter uma empresa que vai te auxiliar no seu crescimento. É isso que a Regularize faz com você. Inovação e networking. Descubra um novo espaço para impulsionar sua criatividade e produtividade. O Multi-Coworking oferece ambientes inspiradores, com salas para reuniões, treinamentos, estações de trabalho e salas individuais totalmente equipadas com o mobiliário necessário. Com um ambiente criado para trazer conforto, bem-estar e sem burocracia. Eleve sua experiência de trabalho com o Multi-Coworking. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Começando mais um Cozinha de Casa. Opa, saiu minha mão aqui pra fora. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um Cozinha de Casa, cheio de receitas gostosas pra vocês. E hoje nós vamos fazer um bolinho de fubá com goiabada. Delicioso, maravilhoso, ó, chique show. Então, ó, nós vamos misturar hoje aqui os ingredientes e depois eu vou colocar a goiabada em cubos em cima, tá? É bem tranquilo de fazer. Nossa, eu olhei pra ali agora, mas era pra olhar pra lá, eu olhei ali, tô ó. Então vamos lá, gente. Esse bolo é super fácil. Eu sei que muita gente não consegue fazer bolo. Esse aqui, ó, é papum. Esse bolo é muito fácil de dar certo. Eu até vou, depois não esquece de subir esse bolo no YouTube, para as pessoas verem, que eu quero mandar para uma amiga minha também, a Amanda, que ela falou que não sei, e eu vou também mandar os outros bolos, viu? Vamos fazer uma playlist de bolo lá no YouTube? Vou fazer uma playlist de bolo lá no YouTube. Eu vou fazer não, a produção vai fazer, a Vivi. Vai fazer a Vivi e o pessoal. Vai fazer uma playlist de bolo, de bolos caseiros, bolos. Enfim, vamos na receita. Eu vou misturar aqui, ó, o leite. Eu tô usando aqui leite integral. Quem quiser pode usar leite desnatado, tá? Ó, óleo. Dá pra usar água também? Até dá pra usar água, tá? Eu prefiro leite, mas dá pra usar água também. Se você usar água, você põe uma colherzinha de manteiga, tá? Ou de margarina, pra dar um pouquinho mais de gordura, tá bom? Pra ficar mais maciozinho. Então, coloquei aqui, depois do leite, coloquei os ovos. O óleo eu já tinha colocado, não lembro. Ah, ficou uma carinha aqui, ó. Dá pra ver? Então, você mistura esses ingredientes agora. Dá pra fazer no liquidificador também, tá? Vou bater isso aqui só pra misturar o ovo, ó. Misturamos esse aqui. Agora eu vou pôr o fubá. Fubá mimoso mesmo, tá? Desse mais baratinho do supermercado. Esse aqui dá pra você fazer muffin também, tá? Dá pra fazer em forma de bolo inglês, que é legal também. Que aí, quem aí pensa em fazer alguma coisa pra vender, super vale a pena. É isso, esse bolo aqui, ó, papum, tira e queda. Massa bonita. Agora eu vou colocar o fermento por último, tá? Fermento em pó químico para bolo. Aquela misturadinha. E vamos colocar na nossa forma, ó, untada, enfarinhada, tá? Despejar aqui.
Cortei aqui em pedaços menores, tá, ó. E enfarinhei essas coisinhas aqui, esses cubinhos de goiabada, ó. Cortei pedaços menores, que aí ele fica mais leve e demora mais descer no fundo da forma, então tem menos risco de grudar, tá? Então vamos lá. Agora colocar os cubitos. Ó, estou aqui fazendo um quebra-cabeça, um Lego no meu bolo aqui. Olha que bonitinho que ficou. E é isso, gente. Agora eu vou levar no forno. Como sempre, forno médio, pré-aquecido. Não dá pra falar se é 200, 250, cada forno é um forno. Então assim, você põe ali entre o alto e o médio, tá? Vem um bichinho assim agora, por isso que eu fiz assim. Entre o forno médio e alto, tá? Uns 35 minutos em média, tá? Eu vou levar lá e vou arrumar aqui. Beijo, até já. Voltando do nosso forno, estamos aqui com... Que passarinho que é esse? Eu só sei bem TV, porque ele faz TV. Esse eu não sei. Mas estamos aqui com um passarinho cantando, viola tocando. Porque fizemos o quê? Um bolo de fubá, né? E agora ele está pronto. Ó, já está morno e tá soltíssimo, ó. Segundo a produção, ele queimou. Mas eu acho que não queimou. Ele deu uma boa douradinha aqui desse lado, ok. Mas, ó, aqui tá bonito. Ó, vou até virar esse lado pra você. Soltou facinho. E vamos agora ver como que ficou. Vou até cortar aqui pra vocês, ó. Desse lado aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó que belezinha a goiabada aqui no meio. E ela desceu bem, ó, mas não grudou. A dica que eu mostrei pra vocês ali, né, de cortar em pedaços pequenos e passar na farinha de trigo. Ó, também tá super fofinho, ó, que delícia. Pra quem não sabe fazer bolo, esse aqui é um básico que funciona e nós vamos fazer a playlist lá no YouTube pra vocês acompanharem também todos esses bolos facinhos de fazer. Ó, ó que maravilha, gente. Uma boa dica pra vocês essa aqui. Deixa o meu beijo também. Nossa senhora. Bom demais. Gente, beijo. Eu vou comendo. A Vitiver, você sabe, há 16 anos cuidamos do seu patrimônio. E falando em segurança e patrimônio, estamos chegando nas férias escolares de julho. Importante você revisar o seu alarme. Vai viajar? Vai se ausentar por alguns dias? Você, cliente Vitiver, tem direito em cortesia à ronda programada. Informe a sua data de viagem e faremos uma ronda exclusiva no seu patrimônio. Você que não é cliente Vitiver, precisa de uma manutenção? Tem aquela danificada, aquela câmera fora do ar, o alarme que não funciona? Não deixe para a última hora. Peça uma revisão, faremos uma visita para análise sem compromisso e revisaremos seu alarme. Assim você pode sair de férias e voltar tranquilamente. Entre em contato conosco. Vitiver, com você aonde estiver. Tá sem tempo de sair de casa e seu pet está sem ração? Aqui na Jomelli temos entrega própria e rápida para toda Bauru e com uma enorme variedade de rações. Temos 3 horários de entrega no dia, com taxas diferenciadas conforme a localização e o valor da compra. E o melhor, tudo feito com entregadores próprios, confiança de quem já te conhece. Chame no WhatsApp 14 996 38 3797.
Cameli, tudo que seu pet precisa em um só lugar. Da correria do dia tem sempre um bom motivo para fazer uma pausa. E aqui, gente, eles servem almoço de segunda a segunda e os pratos executivos são incríveis. Provem o frango empanado, é surreal. Tudo muito bem servido, delicioso, é aquele tipo de comida que abraça, sabe? Já virou parada obrigatória. Vem conhecer o Bom Motivo e transformar o seu almoço num momento especial. Bom Motivo, todo dia é um bom dia para almoçar aqui.